Glórias a Deus. Vamos meditar aqui num estudo bíblico. Qual o propósito da vida? Qual o propósito da vida, né, irmãos? Muitas pessoas têm feito essa pergunta, né? Um breve resumo nos mostra aqui que através de Adão, o primeiro homem, temos o pecado, a morte e passamos a ser apenas criaturas de Deus. Houve a queda, né? A queda. Mas através de Cristo, temos a restauração, podemos entrar no reino de Deus e passamos a ter o perdão, a vida e passamos a ser filhos de Deus. Então, por isso que a Bíblia chama Cristo de o segundo Adão, né? Porque através dele temos a redenção, mas para quem crê, para quem aceitar e obedecer, né, irmão? Então vamos meditar aqui qual o propósito eterno de Deus, né? Para qual propósito você existe? Podemos apontar muitos propósitos, mas o importante é saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que o seu propósito é ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus para a sua glória. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Também Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha o plano maravilhoso de Deus. Uma grande família, da qual o Senhor Jesus é o primogênito. O pecado é o desvio do propósito, né? O pecado de Adão foi que ele decidiu viver independente da vontade e do propósito de Deus. Provou a sua submissão. Deus, ao criar Adão, provou a sua submissão. Colocou a prova, né? Colocou diante dele duas árvores especiais que nos revelam dois princípios de vida: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Gênesis 2:9. Se Adão comesse da árvore do bem e do mal, estaria dizendo para Deus que as questões do bem e do mal ele decidiria, independente da vontade de Deus. O fruto desta árvore era a morte, ou vida separada de Deus. Mas se Adão comesse da árvore da vida, estaria dizendo para Deus que as questões do bem e do mal ele decidiria de acordo com a vontade de Deus, e não a sua. O fruto desta árvore era a vida com Deus. No entanto, Adão decidiu viver independente da vontade de Deus. Por acaso não é este o problema básico do homem? Ou vive para a sua vontade ou vive para a vontade de Deus? E você vive para quem? E nós, por nascermos com a natureza de Adão, herdamos as consequências do seu pecado. Em Adão nascemos pecadores, em Adão Deus nos vê como mortos sem vida com Ele, sem vida espiritual com Ele. Em Adão somos criaturas de Deus e não seus filhos. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos em Adão pecaram. A restauração do propósito. Vamos ver aqui o plano de Deus, né? Para resolver o problema do pecado. A salvação em Cristo é o meio que Deus empregou para restaurar o seu propósito eterno. Pois tudo que perdemos em Adão agora é restaurado em Cristo. Primeiro, se em Adão nascemos pecadores, em Cristo temos o perdão dos pecados. Se em Adão estamos mortos para Deus, em Cristo temos vida com Deus. Se em Adão somos criaturas de Deus, em Cristo somos filhos de Deus. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas velhas ou antigas já passaram, a vida em Adão e suas consequências de pecado. Eis que se fizeram novas, a vida em Cristo e suas bênçãos da nova vida. Você está em Cristo ou em Adão? Em quem você quer estar? A vida e obra de Jesus. Se queremos estar em Cristo, devemos conhecê-lo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Veremos as verdades que a palavra de Deus dá testemunho do Senhor Jesus. Se você crer nestas verdades, então estará nascendo a fé de Deus em seu coração, o Filho de Deus. Vamos ver algumas características, né, do Filho de Deus. Primeiro, ele sempre existiu, ou seja, ele é Deus, né? Jesus Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo, o Filho, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda característica, né, principal de Jesus, tornou-se homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Terceira característica, né, que o capacita a ser nosso Salvador. Nunca pecou, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2,22. Fez grandes obras. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Mas o principal aqui também, né? Morreu pelos nossos pecados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Então veja, irmãos, o trabalho de Deus, né? Preparar um Salvador sem pecado. Ele tem que nascer aqui e entregar a sua vida para poder alcançar a nossa redenção, né? Por nascermos em Adão, já nascemos em pecado. Deus diz em sua palavra que a recompensa do pecado é a morte ou a vida separada dele. Romanos 5,12, 6,23. O salário do pecado é a morte, né? Mas Deus, em seu amor, enviou seu Filho Jesus para tomar nossa condição pecaminosa e morrer em nosso lugar, derramar seu sangue para perdoar nossos pecados e nos restaurar no propósito de Deus. Jesus ressuscitou, Atos 2,24, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões, cadeias da morte. Olha que obra gloriosa, né, irmãos? Foi exaltado, Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a importância de Jesus, né? Não dá para perder tempo, né? Temos que adorar aquele que realmente morreu por nós. Outro fato é que Jesus voltará. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24 e 30. Por que se lamentarão, né, irmãos? Os povos se lamentarão porque não deram o devido crédito à palavra de Deus. A porta do reino, né? Para sermos salvos da vida de Adão, da vida adâmica, né, de pecado, de criaturas de Deus apenas, e das consequências do pecado, e em Cristo fazermos parte do propósito de Deus, 3 mandamentos da porta do reino devemos obedecer: nos arrepender, sermos batizados e recebermos o dom do Espírito Santo. Atos 2,38 explica isso, né? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja bem, né, irmãos? O arrependimento, a pessoa tem que se arrepender, ser batizado e receber o batismo ou o dom do Espírito Santo. É 3 etapas. Vejamos os 3 mandamentos. O arrependimento é a mudança de atitude interior, deixar de viver independente da vontade de Deus para em tudo depender da vontade dele. Jesus nos mandou negar a si mesmo. Não apenas alguns pecados. Negar-se é tomar a cruz. Mas o que é tomar a cruz? Significa perder a vida. Até hoje eu mandava na minha vida, mas agora eu entrego o direito dela ao meu novo Senhor Jesus. Arrependimento também envolve renunciar a tudo,
Se Jesus é o Senhor da minha vida, então tudo o que sou e o que tenho pertence a Ele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 34 a 36. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. E muitos, irmãos, têm perdido a salvação em troca de desfrutar por um tempo curto algumas coisas aqui deste mundo, E a Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E muitos perdem a sua alma por migalhas, desse mundo, pelos prazeres, pelo pecado. É muito triste, Batismo. Então, o primeiro passo que nós vimos aqui foi o arrependimento. Agora vamos ver o batismo e depois os dom do Espírito Santo. Quando somos batizados, Deus faz uma operação que só Ele pode fazer. Nos transfere da vida de Adão e suas consequências do pecado para a vida de Cristo e suas bênçãos da nova vida. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3:27. Quando somos batizados em Cristo, tudo o que é de Cristo passa a ser nosso mediante a fé. Participamos de suas experiências, Romanos 6:3-4. Sua morte é a nossa morte para o pecado e o mundo e o domínio de Satanás. Sua ressurreição é nossa ressurreição para a nova vida com Deus. Sua exaltação como Senhor é nossa vitória contra o mal. Número 2. Participamos da sua obra salvadora. Somos salvos do pecado, do mundo e do diabo. Marcos 16:16. Somos perdoados. Atos 2:38. Perdoados, reconciliados com Deus. Somos introduzidos no corpo de Cristo, a igreja, e feitos discípulos. Mateus 28:18-20. Então veja, irmãos, a importância do batismo, E o terceiro item, Primeiro, arrependimento. Segundo, batismo. E terceiro, dom ou batismo com o Espírito Santo. Dom do Espírito Santo, Deus nos capacita a viver os mandamentos do Evangelho do Reino, nos dando o poder do seu Espírito. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A salvação em Cristo. Não somos salvos por nossas obras, somos salvos pela obra de Cristo mediante a fé nele. Efésios 2:8-9. Se você crer na vida e obra de Jesus e obedecer os mandamentos da porta do reino, então será salvo da vida de Adão e das consequências do seu pecado, e restaurado no propósito eterno de Deus Pai. Romanos 10:9 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que maravilha, irmãos. Se confessar com a boca e crer com o coração que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, será salvo. Ordem do Senhor Jesus. O Senhor quer que sejamos discípulos e façamos discípulos. A ordem, fazei discípulos. O meio, batizando-os. A meta, ensinando-os. Mateus 28:18-20. Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja primitiva. A igreja primitiva foi obediente à ordem de Jesus. Faziam discípulos, batizavam e ensinavam os novos discípulos na vida da igreja. Atos 2:41-42. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glórias a Deus.
Que Deus abençoe esse folhetinho aqui da Life Produções, né? Da comunidade evangélica ali de Porto Alegre, que Deus possa abençoar. Um trabalho maravilhoso. E aqui tem então o resumo, né? O propósito eterno de Deus. Em Adão temos a queda, o pecado, a morte, e somos criaturas de Deus. Mas em Cristo temos a restauração, o perdão, a vida eterna e passamos a ser filhos de Deus e entramos no reino de Deus. Querido eterno Deus e maravilhoso Pai, eu encerro este breve estudo bíblico, esta meditação sobre o propósito eterno de Deus, o propósito da vida, da existência, orando, amado Deus eterno Pai, clamando por vidas que o Senhor venha alcançar através desse estudo, desta mensagem, e venha salvar, venha iluminar vidas, Pai querido, através do amado Espírito Santo e da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.